Amém, irmãos? Vamos a mais uma live de leitura. Nossa leitura anual da Bíblia de 2025. No livro de Ezequiel, o profeta maior, dos capítulos 10 a 12, nesse dia 6 de setembro. Que diz assim no 10: a segunda visão dos querubins. Vamos lá? Que diz assim, capítulo 10, dia 6 de setembro. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça do querubim, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem. E uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouvia até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. E sucedeu, pois, dando ele a ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quando ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra também, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos seus olhos quando saíam, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era os dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios. Cada um andava ao direito
do seu rosto. 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estava à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Disse-me, filho do homem, estes são os que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo e dia de edificar casas. Esta cidade é a panela, nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela, a vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no meio dela, nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme o juízo das nações que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse, ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teus parentescos e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a que os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão, portanto diz, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, diz, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos dos meios dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhe darei um mesmo coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar, conforme o coração das suas coisas detestáveis, e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12. A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro, da dispersão. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem,
Tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudará para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede e tira-os para fora, por ali. À vista deles aos ombros o levarás, e as escuras os tirará, e cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão, a escuras o tirei para fora, aos ombros, e os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se desfará a eles. Para o exílio irão cativos, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as escuras dos trastes, e sairá a parede, escavarão para os tirarem por ela, o rosto cobrirá, para que com os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá, e todos os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapes da espada, da fome e da peste, para que contém todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio, e dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Profecia contra os falsos profetas. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e percorra toda a visão? Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque o Senhor falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra,
e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias. Ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que farei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Né? Então a gente fica aqui neste dia 6 de setembro, neste capítulo 12. E vamos prosseguindo aí para o dia 7 de setembro. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.